Bom dia, queridos amigos, que a paz de Jesus esteja presente em nossos corações, nesta manhã de luz em que todos nós aguardamos as melhores vibrações de nossos corações para que elas cheguem até Jesus, na rogativa, no amparo de que todos nós tanto necessitamos. Iniciando o capítulo hoje, 24, Buscai e achareis. Nós vamos ler o item 1, ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Pede e se vos dará. Buscai e achareis. Batei à porta, se vos abrirá. Porquanto quem pede, recebe, e quem procura, acha. E aquele que bata a porta abrir-se-á. Qual o homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede pão? Ou se pedir um peixe, dá-lhe-á uma serpente? Ora, se sendo maus como sois, saber dar boas coisas aos vossos filhos, não é lógico que com mais forte razão vosso Pai, que está nos céus, dê os bens verdadeiros aos que lhes pediram. São Mateus, capítulo 7, versículo 11, 7 a 11. Do ponto de vista terreno, a máxima buscai e achareis é análogo a esta. Ajuda-te a ti mesmo que o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso. Porquanto o progresso é filho do trabalho, visto que este põe em ação as forças da inteligência. Na infância da humanidade, o homem só aplica a inteligência à cata do alimento, dos meios de se preservar das intempéries e se defender dos seus inimigos. Deus, porém, lhe deu, a mais do que outorgou ao animal, o desejo incessante do melhor, e é este desejo que o impele à pesquisa dos meios de melhorar a sua posição, que o levará às descobertas, às invenções do aperfeiçoamento da ciência, porquanto é a ciência que lhe proporciona o que lhe falta. Pelas suas pesquisas, a inteligência se lhe engrandece o moral que lhe depura. As necessidades do corpo sucedem do espírito, depois do alinhamento material. Precisa ir do alinhamento espiritual. É assim que o homem passa da selvageria à civilização. Mas bem pouca coisa é imperceptível, mesmo em grande número deles, o progresso que cada um realiza individualmente no curso da vida. Como poderia então progredir a humanidade sem a preexistência e a resistência da alma? Se as almas se fossem todos os dias para não mais voltarem à humanidade, se renovaria incessantemente com os elementos primitivos, tendo-se fazer tudo de aprender tudo. Não haveria, nesse caso, a razão para que o homem se achasse hoje mais adiantado do que nas primeiras idades do mundo, uma vez que a cada nascimento todo o trabalho intelectual teria de recomeçar. Ao contrário, voltando para o progresso que se realizou e adquirindo de cada vez alguma coisa a mais, a alma passa gradualmente da barbárie à civilização material e desta à civilização moral. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Mestre Jesus,
que estejamos juntos nesta manhã, convidando os nossos irmãos a mantermos o nosso pensamento na serenidade, na harmonia, que é o convite de todos os dias que o Evangelho nos dá. E assim, com o coração esperançoso, unimos nesta manhã e rogamos não só o amparo para nós, como também para nossos familiares, especialmente aqueles que mais necessitam, pedindo a Deus que os fortaleça, trazendo até eles o entendimento, a confiança, estimulando a sua fé. Para os doentes dos hospitais, de todos os lugares, aqueles que hoje permanecem nas ruas, que a sua misericórdia se faça em prol e em favor de todos nós. Que assim seja. Iniciando esse capítulo, nos dá uma confiança tão grande, buscar e achareis. O que nós queremos buscar? Acredito que hoje, né, no século XXI, nós estaremos buscando esse estado de compreensão para que a gente sinta-se mais harmonizado, mais equilibrado e mais feliz. Então, buscar e achareis é uma afirmativa que move a nossa vontade de crescer, de progredir. E o item de hoje, ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. É preciso saber o que estamos pedindo e o que queremos encontrar. E nós sabemos, se nós todos somos filhos de Deus, é preciso que a gente compreenda que todos nós estamos recebendo de Deus, do Pai, aquilo que Ele nos oferece. E do ponto de vista nosso aqui da Terra, nós vamos ver que buscar e achareis é muito próximo, muito parecida com aquela ajuda-te que o céu te ajudará. Porque se eu nada faço, como é que eu vou buscar ajuda? Como é que eu vou receber? E isso tudo nós ficamos apoiados na lei do trabalho. O trabalho é lei, meus amigos. O trabalho não é só apenas para ganhar dinheiro, para a nossa sobrevivência. Não é. O trabalho, ele é um mecanismo divino que desenvolve as nossas potencialidades, inclusive a inteligência. Quando fomos criados simples e ignorantes, ainda não tínhamos o conhecimento das forças internas que hoje temos dentro de nós. Mas precisamos entender que quando Jesus abriu um leque para nós da imortalidade, ele estava nos referindo, estava nos mostrando que todos nós podemos evoluir. E Jesus abre a cortina do tempo quando ele nos mostra que ninguém veria o reino de Deus se não nascer de novo. Ora, o que é nascer de novo? É a oportunidade que o Pai nos concede para que a gente possa melhorar, aperfeiçoar, desenvolver as potências da nossa alma. Se no início da humanidade éramos simples e ignorantes, nós, já mesmo pela forma instintiva, que isso é a manifestação de amor do Pai, nós buscávamos aplicar aquilo que nós tínhamos dentro do nosso pensamento, e mesmo de uma inteligência rudimentar, nós íamos buscar aquilo que nos alimentava. Tínhamos fome, tínhamos sede, então nós saímos à cata do alimento e dos meios que poderiam nos auxiliar. Se tinha uma chuva forte, a gente não ia ficar no tempo, a gente procurava a copa de uma árvore, até que tivemos a ideia e um desejo muito forte de alimentar, de resguardar, de nos proteger. E com certeza olhávamos aqueles animais que buscavam na pesca, na água, no pássaro, na terra, enfim, em toda a natureza,
aquilo que iriam alimentar. Hoje, as nossas necessidades, elas são diferentes. Hoje, a nossa necessidade é a moral, é a necessidade que vai nos impelir de cada dia mais de fazer novas descobertas para o nosso bem-estar. Avançamos, amigos. Descobrimos que nós tínhamos inteligência, e essa inteligência, à medida que nós fazíamos os nossos experimentos, ela foi avançando, ela foi modificando. Hoje, nós já conseguimos, por meio da inteligência, avançar. Tanto, em todas as áreas. E mais do que nunca hoje, nós nos compreendemos que nós temos meios de facilitar a nossa existência, nós procuramos meios, e até um meio seletivo, do que convém ou não convém, o que anteriormente nós não tínhamos este olhar e este pensamento. No entanto, amigos, os atributos do Espírito são extremamente importantes para que a gente possa perceber tudo aquilo que nós podemos pedir e nós, consequentemente, obteremos. Isso quem nos ensinou foi Jesus. E por isso nós não podemos nos esquecer de que todos nós, todos os filhos de Deus, somos partes integrantes deste universo, e tudo nós podemos receber. Mas tudo que nós recebemos, para tudo temos que pagar, hoje ou amanhã. O que é pagar? Não é moeda, é aquilo que Jesus nos disse, que nós teríamos que observar que todos os nossos atos geram consequências. E o nosso querido Emmanuel nos mostra que nossa semeadura é livre, mas eu vou colher aquilo que semeou. Isso é a lei de amor. Mas também é lei de causa e efeito. Se eu estraguei, eu terei que corrigir. E eu vou corrigir por meio da compreensão da dor, muitas vezes. Então, se nós pedimos uma saúde todos os dias, nós não podemos nos esquecer de defender aquilo que eu estou pedindo. Então, eu não posso ficar abusando. Tem gente que abusa do álcool, tem gente que abusa da gula, ficamos, às vezes, noites sem dormir, outros vão para os vícios, né? E onde fica, então, toda a nossa esperança? Porque pedir é uma coisa e obter é outra. Porque para que eu possa obter, eu preciso ter esforço. Então, quando nós pedimos, nós estamos alimentando a nossa fé viva. Porque a quem estamos pedindo? A espiritualidade. Então, nós temos que nos capacitar de um conhecimento para que aquilo que eu peça seja realmente o necessário e não o supérfluo. E que dentro desse necessário eu saiba preservar ou perseverar com confiança. Porque Deus é nosso Pai. E se eu vou pedir uma coisa para Ele, como nos diz o Mateus, eu vou pedir leite, Ele não vai me dar pedra. Eu preciso também conquistar tudo aquilo que Ele tem me oferecido. E o que Ele me ofereceu foi justamente a capacidade que temos de buscar dentro de nós o equilíbrio dos nossos pensamentos, fugindo das perturbações humanas e acender dentro de nós a luz da candeia. O que é a luz? O que é a candeia? A candeia é toda a nossa boa vontade que vai aumentando à medida que eu vou compreendendo as lições de Jesus. Então, muitas vezes, nós rogamos concessões que são expressivas para nós, com os recursos materiais, estamos passando por dificuldades, pedindo a Deus que nos dê um trabalho. Isso é natural. Agora, eu não posso pedir e cair no desrespeito. O que é o desrespeito? É tudo aquilo que eu vou infracionar a lei divina.
que eu não estou conseguindo vencer aquilo que a lei do amor me oferece. E quando eu compreendo a lei do amor, eu passo a viver de forma diferente. Então, através dos nossos entes queridos, nós vamos burilando as nossas arestas. E todos aqueles que rodeiam, que estão junto de nós precisamos entender que eles também aspiram à sua felicidade. E a felicidade dos amigos é muito diferente da minha, porque para que eu tenha essa felicidade, eu preciso também oferecer e proporcionar para o outro, e não ser um tirano, e não ser aquele que cobra, e não ser aquele que critica. Em tudo na vida, se a gente observar, é uma permuta. Nós colaboramos uns com os outros. E nessas experiências é que nós vamos nos tornando seres melhores. E são nessas experiências que nós vamos ver que nós, cada dia, nos enriquecemos mais. Isso é de extremo valor para todos nós, porque nós vamos ver que quando Kardec nos traz essa lição, nós podemos ver que no item 3 ele vai falar: se Deus houvesse isentado do trabalho do corpo, o homem, seus membros se teriam atrofiados. Se houvesse isentado do trabalho da inteligência, seu espírito teria permanecido na infância, no estado do instinto animal. Por isso é que ele fez o trabalho uma necessidade. Ele disse: procura e acharás. Trabalha e produzirá. Dessa maneira será filho das suas obras. Terá delas o mérito e o recompensado de acordo com o que haja feito. Olha, meus queridos irmãos, tudo isso é uma oportunidade divina que nós estamos tendo do ponto de vista moral que Jesus tem nos ensinado para que a gente acorde. Se eu peço luz, é para que clareie o meu caminho. Mas essa luz, ela também vai iluminar de acordo com aquilo que eu me movimentar. Desde o momento que eu caia das desilusões ou na tristeza, eu não posso jogar as minhas dores, as minhas dificuldades para os espíritos. Eu peço e eles não me ajudam, não é assim. Então, no item 5, ele fala uma coisa para nós muito importante. Do ponto de vista moral, essas palavras de Jesus significam: pedi a luz que vos clareie o caminho, e ela vos será dada. Pedi a força para resistir o mal, e as tereis. Pedir a assistência dos bons espíritos, e eles virão acompanhar-vos, como o anjo de Tobias, vos guiarão e pede bons conselhos, e eles não vos serão jamais recusados. Batei à nossa porta, e ela se vos abrirá. Mas pedi sinceramente, com fé e confiança e fervor, e apresentai-vos humilde e não com arrogância. Então, isso depende do esforço, da compreensão deste espírito que somos, porque a espiritualidade está pronta para nos ajudar e nós precisamos estar prontos para servi-los. Que Jesus nos abençoe e nesta hora do passe, nós não queremos só pedir, mas agradecer por tudo que tem nos dado, Senhor. Que a nossa gratidão possa mover sempre a nossa vontade para caminhar com mais segurança. Que o passe nos fortaleça, nos enriqueça de luz, de vibrações, e que as águas que estão sobre a mesa, junto a nós, receba as partículas do seu amor, para que elas sejam magnetizadas pela bondade excelsa dos nossos benfeitores amigos. Queridos companheiros, que a doce paz de Jesus possa estar dentro de nós. E nesta manhã suave, de alegria, nós pedimos a Eurípedes que leve aos corações de todos as vibrações do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Fique com Deus
e que assim seja.